Então é muito da hora um personagem que você escolhe um ator pra esse personagem que ele também tem... A veia principal dele é a introspecção, só que você vai trabalhar diversas outras camadas que não são essa, e você vai ver na tela o cara crescendo nessas habilidades, sabe? E nesses traços de personalidade. E um último comentário sobre isso que é muito da hora, que eu acho que é um acerto do Nolan muito legal, de uma sutileza que eu não imaginava dele, até porque nesse filme ele filma tudo. Uhum. É um filme que não dá muito espaço pra você imaginar trechos da história do cara, não tá tudo filmado, tudo tá na tela. É. Mas ele era um cara que era adúltero, né? Tinha vários casos, etc. E ele não mostra nenhum dos casos que ele teve, senão um. Que é muito importante ali pra história dele e pra formação dele também. Mas não é muito interessante que ele... O filme, as pessoas falam que ele fez... E aí tem umas cenas, eu lembro até do momento que ele fala, ele ficou bravo com você porque você saía com a esposa dele. Morreu de desgosto. Morreu de desgosto. Aí, na hora, que a montagem desse filme é extremamente frenética. Toma umas liberdades de vai pra uma timeline, volta pra outra, no meio da cena. E, inclusive, rapidão, só porque falam que o Nolan é o didático e tal... Não foi nada didático. Zero didático. Mas dá pra acompanhar de boa. É super de boa de acompanhar, porque é tudo linear, mas não é nada de... Não é que é linear, o que está sendo comentado aparece da outra timeline e você consegue entender. Porque outro diretor poderia ficar citando, e não que seja um erro, ficar citando o ano, o mês, colocar uma ali, cartela, sei lá. Além disso não existir aqui... Ou fazer uma passagem maior, né? Vai para um ano, passa um tempo lá, volta. Ou mudar drasticamente a paleta de cores. Isso, deixar óbvio, né? Existe essa questão, mas é por outro motivo, não é por isso. Não tem nada a ver com o tempo. Então, e aí, assim, na hora que ele fala isso, mostra um corte muito rápido. Tipo assim, ele tomando um drink, a menina passando no fundo, e é isso. Tipo, um corte bem... Uhum. É só pra você lembrar quem era a atriz e meio a sensação dele, tipo, durante os coquetéis, durante as festas, durante uma fresta, ele se relacionou com a menina e a gente nem viu, não sabe os termos, não sabe como é que era. Tipo, é isso aí. Ele era um adúltero. Cara, porque antes de revelar que ela foi um caso dele, só por essa cena aí que você falou, eu já... Você já falou, é que tem eles meio ali de papinho, né, num canto, numa viga, conversando, na hora que tem alguém começando a falar, mostra eles num canto. E também porque antes dessa também tem uma rima, porque é o lance como ele conheceu a esposa. Aham. E ela era uma mulher solitária, porque o marido, né, cagava pra ela, não dava atenção, então... Aí ela viu um cara inteligente, interessante, aí se envolveu, então separou, casou com ele. E aí depois mostra ela passando por isso de novo, vendo o Oppenheimer distante, conversando com essa mulher. Sim, só que o que é muito legal, assim, talvez a gente pule um pouco isso, mas é um aspecto muito interessante, né? Que o filme coloca essa personagem feminina muito fera, que é a esposa do Oppenheimer, e ela é providencial ali num momento da história, né? Não sei se na história real, na história do mundo real é dessa forma, mas no filme é. No filme ela é um personagem pivô do momento mais importante que é o final do julgamento dele ali entre as... Ele fala, não é um julgamento. Que é um jeito do filme falar também, né? Não é um julgamento do Oppenheimer, o filme, né? O filme não é um julgamento do cara. O filme é uma exposição, a gente não vai dar conclusões, a gente não vai dizer se ele estava certo ou errado, você que vai decidir, né? E aí ela... mostra uma força, uma imponência, uma inteligência, uma frieza que estabelece ela como uma personagem feminina muito forte, sendo que o que se esperaria, talvez, era o contrário. Ou era o contrário dela não ser assim, dela não fazer nada disso, pelo que ela apresentou, ou ela, se fosse transgressora e forte, ela tivesse largado Oppenheimer e dado uma boa lição pra ele, né? Isso. E ela já passou por um relacionamento anterior. E é muito legal o Nolan ter essa coragem de colocar um relacionamento super questionável e deixar dessa forma. Falar, cara, na história deles foi isso, entendeu? Ela sabia que o cara era adúltero, eles tinham os termos deles, ela sabia no que ela estava metida, e ela sabia muito bem, e ela aceitava, e ela bancava, e ela defendeu isso. Sim, a gente conversou sobre esse detalhe, né? Porque para pessoas que têm dito, né, que o filme não dá o espaço para o público pensar sobre os personagens, eu acho que essa cena é um dos exemplos que mostra o contrário, porque ali eu até assistindo o filme como um fã, eu adoro a Emily Blunt, cara. Eu também amo, cara. Pelo amor de Deus. É muito fantástico. Ela e eu discordo que ela foi subutilizada no filme. Foi nada. Eu vi muita mas gente que eu gosto por falando um tempo isso. eu achei.
por um tempo eu tava achando, pô, sério que tem a Emily Blunt pra... É longo, né? Aí quando ela assume, e nesse momento chave também, além da performance incrível, é o momento que entrega a complexidade dessa personagem. Que vai sendo montado pecinha por pecinha durante o filme, né? Apesar de tudo que ela passou e de todos os motivos que ela tinha pra, né, pra largar, que a pra gente abrir vê mão, da nossa perspectiva, né? Isso. Porque Ela- também o filme tem essa... Cara, o Nolan foi de uma sutileza nesse filme, cara, em várias questões. Por exemplo, nesse caso, como é que ele monta isso? Ele põe uma cena dela num momento de descontrole, onde ele chega em casa e o bebê tá chorando e ela tá bêbada, tal. E aí logo depois mostra o Oppenheimer deixando o filho deles um tempo com um casal de amigos. Sim. Eu acho que essa cena existe pra estabelecer que ela não é uma pessoa perfeita. Simplesmente assim, sabe? Que ele não é nada... É óbvio que ele tem muita culpa, porque ela tá lidando com o filho sozinha. Toda aquela questão, Tem né? um Ele tá... estresse, Ele né, é longe, pô? ele tá distante, ele tá lá criando a cidade da bomba atômica e ela tá lá tendo que lidar com a maternidade sozinha. Sim, mas também coloca ela como um personagem bem humano que tem esse tipo de reação, que tem esse Tem uma tipo fragilidade, Uma fragilidade, exatamente.